Josué, capítulo 1. São 20, não diz, são 18 versículos, que está dividido aqui em 3 tempos, o qual nós vamos meditar. A leitura será responsiva, para que você possa ler também a palavra de Deus. Deus fala a Josué e anima-o. Tarefa muito árdua, bastante difícil, porque ele tinha que seguir os passos de um líder bem-sucedido. Isso aí é muito difícil. Você suceder alguém bem-sucedido é uma tarefa, que é o caso. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: o que ele disse? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: proverde-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus dá. Então tornarei a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desde o lado do Jordão para o nascente do sol. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E todo homem
que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe der, tão somente. Senhor amado, nós estamos abrindo um tesouro e, na verdade, ó Pai, nós não sabemos ainda lidar com tesouro. É tão valioso que nós não temos a ideia o quanto é importante esse tesouro, porque esse tesouro traz uma riqueza extraordinária para a nossa alma, para o nosso andar, para o nosso viver com o Senhor. Que esta palavra nesta manhã nos mostre, ó Pai, com mais firmeza ainda, aquilo que o Senhor tem prometido e também a nossa responsabilidade como servos do Senhor. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, tenha liberdade de agir dentro de cada um dos irmãos e do meu próprio irmão, meu próprio eu, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós estamos falando já há vários dias sobre as alianças. E quando nós falamos das alianças, nós estamos falando de promessas, de compromisso assumido por Deus com o seu povo. Deus é um Deus que não trabalha na base do improviso. Deus tem todo um programa estabelecido por Ele. Como eu esses dias estava ouvindo uma palestra de um homem, diz o seguinte, que Deus é tão detalhista que deu até aquelas riscazinhas na lagartixa e ela consegue ficar na parede lisa e andar, né? Deus tinha planejado até a unha das lagartixas. E quando você começa a pensar que todas as coisas foram criadas e estabelecidas por Deus, você tem que saber que Ele está em tudo. A cor dos seus olhos, né? Sua sobrancelha, né? Deus planejou uns ter careca e outros ter cabelo. Deus planejou uns ter 1,60 m, outro 1,95 m, né? Cada um Deus planejou. Tudo foi estabelecido por Ele. Mais uma vez, Ele não trabalha de improviso. Então vamos iniciar esta palavra, vamos assim dizer, que é preparação para entrar na terra prometida, que foi prometida por Deus. Ao ler este livro de Josué, eu estava lendo vários contextos. Desculpe-me. Só para você entender, são coisas que você precisa parar. O Espírito Santo, Ele agiu nesse livro de Josué com uma frequência enorme, todo o livro. A ação do Espírito. Teve ali a ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da composição deste livro. Eu estava lendo a história de todo este livro. E é importante a gente saber que o Espírito Santo, ele atuava no Velho Testamento, ele está atuando hoje e vai atuar até o final, porque ele trabalha junto com o Pai, são os três em um, se forma a mesma pessoa. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, para você começar a entender, que é que nós vamos ver em Gênesis capítulo 12. Lembrando aos irmãos que eu não tenho pressa de ficar correndo, eu vou terminar na hora, porque nós os pastores temos conversado e às vezes a gente até passa um pouquinho da hora, né? Mas nós queremos terminar sempre na hora para você poder voltar para casa e você tem sua programação. Deus chama Abraão e lhes faz promessas.
Então, se você compreender isso aqui, nos primeiros 3 versículos, ele diz: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Aí você começa a entender como Deus foi preparando para que seu povo se reunisse como nação. E ele diz mais: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu, pois, Abraão, como tinha ordenado o Senhor. Só para você entender, e a gente precisa saber sempre, todos nós, que Deus usou esses homens de uma maneira tão extraordinária. Comece a pensar nos homens que Deus usou para que você hoje tivesse na mão este exemplar chamado Bíblia. Quantos homens foram usados? Adão, primeiro, né? Vamos passar. Noé. Gente, vamos lá, gente. Fala os homens que foram usados por Deus. Pode mudar assim. Abraão, Ló, mais quem? Raabe. Já viu Deus usar uma mulher daquela? Se ela passasse na sua rua, você fechava a porta. Raabe, sabia? Quem sabe qual era a profissão de Raabe? Levante a mão. Quem não sabe quem era Raabe? Levante a mão. Quem não sabe? Eu não estou entendendo. Qual era a profissão de Raabe? Ela era dona de uma casa de prostituição. Ela é uma casa onde muita gente frequentava. Você tem que entender. E como é que Deus usou essa mulher para os 2 espias chegar lá na casa dela? Olha a estratégia de Deus, porque ali entravam muitos homens. Então eles entraram ali porque Deus. Agora, o mais importante, que de toda aquela geração de Jericó, ela era a única que temia a Deus e sabia dos acontecimentos. Olha como Deus faz, né, a obra dele. Só para você entender, que vamos ver mais tarde, não hoje, sobre esse aspecto. Ao meditar sobre este livro de Josué, que vai cumprir a aliança prometida por Deus a Abraão, nós já falamos, e dar a terra de Canaã como a sua herança, a qual os filhos de Jacó, as 12 tribos, elas foram possuir. Tinha sido uma promessa do Senhor de levá-los e dar uma terra onde eles iriam trabalhar as suas famílias e criar um povo especial, um povo de temor a Deus. Então, quando você começa a entender isso, e este lugar, eu vou falar mais tarde, este lugar era um lugar que estava completamente contaminado com muitas coisas, mas basicamente, eu queria que você entendesse que há dentro deste livro, a nossa própria história está incluída dentro deste livro. Porque nossa história tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Deus então deu as terras, distribuiu, cada um tinha a sua herança, eles iriam viver ali. E a nossa herança hoje como cristão, qual é a nossa herança? A nossa herança hoje como cristão é uma casa na praia, um carro novo, é isso? Casa na serra. Olha para mim, esta é a aliança, esta é a herança dos cristãos? Qual é a nossa herança? E quando é que nós vamos entrar na nossa terra prometida? Quando Cristo vier, ou nós partirmos antes, a nossa terra
está prometida. E nós iremos tomar posse da nossa herança. Quem acredita que vai ser um herdeiro? Eu herdarei a vida eterna, eu estarei na glória com Ele. Então, se você entender este livro, aqui nós temos então uma base, uma mostra do que será. Então, assim como Deus prometeu a terra para as 12 tribos de Jacó, Ele prometeu para aqueles que o seguir até o final da sua vida, herdar a vida eterna. Então a nossa herança é a vida eterna. Há uma canção que cantamos na harpa cristã. No mundo não está meu lar, aqui não posso descansar, ao ir ao meu eterno lar, em breve Cristo vai me dar. Parece mais ou menos isso. Amigo que no mundo estás, não queres me acompanhar. Uma canção das mais lindas. Só para você ter uma noção. Então eles vão possuir uma terra que foi prometida a Abraão. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrei. Só que Abraão não entrou na terra. Abraão não entrou. Jacó não entrou. Mas eles estavam dentro da linhagem da aliança. Seus filhos vão. Há pessoas aqui que seus filhos serão muito mais bem-sucedidos do que você. Quantos acreditam nisso? Quantos querem que seus filhos sejam muito mais bem-sucedidos que você? Levante a mão. Mantenha a mão no alto. Senhor, confirma esta palavra nos filhos do teu servo, nessa herança gloriosa. Sim, Pai, porque esses que estão com a mão levantada são aqueles que ajudaram para que eles alcançassem o espaço que vão alcançar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu acho isso fantástico, irmãos. Nossos filhos, eu não tive oportunidade, minhas filhas tiveram. Os meus netos vão ter mais oportunidade que as mães deles. Por quê? Porque não tenho dúvida, eu tenho na minha vida as bênçãos de Deus. E o que eu desejo para você é que seus filhos tenham as bênçãos de Deus. É isto que eu desejo. E que nós temos que lutar por isso, irmãos. Nunca fique constrangido porque o seu filho avançou mais do que você. Você participou da vida deles. Amém? A terra de Canaã, por que Canaã tem este nome? Quantos sabem a razão? Já leram isso? Quantos sabem a razão porque ela tem o nome de Canaã? Você estudou? Vamos ver? Vamos ver. Capítulo 6 de Gênesis. Eu vou devagar. Eu não sou Martim da Vila não, mas vou devagarzinho. Martim da Vila está muito devagar demais agora. Está mortinho. Ele agora só faz com o corpo, nem a perna tira do chão mais. Mas ele é fantástico no que ele faz, né? Ele é um bom sambista. Capítulo 6, verso 8 e 9. O que está escrito aí? Leia tudo. 8 e 9. Vamos ler mais uma vez junto agora? Vamos lá. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos. Quem? Sem, Cã e Jafé. Então aqui nós temos o nome de um que deu origem a Canaã. Como é o nome dele? Cã. Daí vem Canaã. Foi criado este nome em homenagem ao filho de Noé que obedeceu a Deus. Irmãos, a história enriquece a gente. Eu, se fosse professor, fosse estudar, para dar aula, ia dar história. Eu gosto de história. Acho a história traz muita vida.
Portanto, a terra de Canaã, esse nome foi dado em homenagem ao filho de Noé, chamado Cã, que compunha-se de vários povos. Eram cidades menores, cada um tinha seu governo, rei, mas eram cidades mergulhadas em depravação. Eles eram adoradores da serpente, e nos seus sacrifícios eles sacrificavam crianças recém-nascidas. Então eles iam possuir uma terra que estava completamente contaminada, uma terra perversa, onde a maldade imperava geral. E é esta terra que Deus diz: vocês vão possuir essa terra, é lá que vocês vão entrar. Por isso que o Senhor disse a Josué, porque Josué no caso, era aquele que iria dar posse à terra. Mas como é que você vai dar posse se a terra está ocupada? Daí você lê Josué, como nós acabamos de ler. O que ele disse aqui a Josué no capítulo 1? Nós já lemos: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6, ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seu pai. Então Josué tinha que ter uma atitude. Ele não podia ser um camarada acomodado, aquela pessoa sem coragem de avançar. Ele não. Deus deu a ele uma capacidade e estratégia também, como é que ele iria fazer esse trabalho. Portanto, essa cidade, não pensa você que aquela cidade onde eles iriam possuir todas as tribos, já era um lugar, já estava preparado, estava tudo verdinho. Não, Deus não é assim. Ele preparou o povo para entrar. O povo precisava estar preparado. Daí eles tiveram que guerrear, tiveram que lutar, tiveram que enfrentar. E há pessoas cristãs que não querem enfrentar desafio. Quando aceita o evangelho, quando começa as coisas: puxa vida, eu aceitei o evangelho, agora que eu estou sofrendo. Eu digo: é isso mesmo. E eu oro assim: dá mais, Senhor. Porque tem pessoas que pensam que aceitam o evangelho, que agora está tudo bem, eu vou dormir porque vai cair do céu. Se enganou, meu bem. A terra prometida você tem que lutar, você tem que avançar, você tem que se manter firme no Senhor, estar seguro na palavra, para você poder enfrentar o dia a dia que acontece na sua vida. Porque os inimigos são diferentes, mas são inimigos reais, que hoje impede você a todos de avançar na sua vida cristã. E quantas pessoas são atropeladas na vida cristã e não resistem? Por quê? Porque não têm alicerces, não foram treinadas para enfrentar. Então esse pastor falou: não, porque a crise no país, pastor que falar isso comigo vai levar uma na orelha. Que crise é essa? Deus é Deus. E aí? Eu aprendi a comer, meu irmão, angu com feijão. Eu aprendi a comer angu, canjiquinha com feijão. E se tiver que comer, eu como outra vez e gosto. Você está entendendo? Porque eu aprendi a enfrentar a vida. Eu, quando vim ser pastor, eu sabia do desafio. Eu sabia que não era fácil. E eu estava lá fora muito bem, obrigado. Porque Deus me deu um dom de ganhar dinheiro. Tudo que eu boto a mão, dá. É um dom natural. Mas eu não fiquei nunca, vou ficar em casa dormindo que Deus vai me dar. Ele dá enquanto dorme. Não tem gente que diz assim. A Bíblia diz que o Senhor aos seus amados dá enquanto dorme. Ele não está dizendo aos seus amados fica dormindo. Ele não diz isso. Você tem que lutar. Nós temos que avançar. Então eu estou brincando assim para você entender que eu aprendi, como Paulo disse, eu aprendi a viver contente em qualquer situação.
Terceiro aspecto, esse livro fala de ação, pois para conquistar a terra, embora Deus tenha prometido, o povo tinha a sua parte a cumprir, tal como hoje. A salvação está prometida em Jesus, mas é preciso que a pessoa tome uma atitude. Eu vou me render, eu vou aceitar Cristo como Senhor e Salvador, haja o que houver, eu vou manter a minha vida com o Senhor. É assim que funciona, irmãos, é assim que funciona. A pergunta é: a salvação está prometida, e por que tanta gente vai para o inferno? Porque não quer se render aos pés do Senhor, não quer submeter a sua vida a Deus, quer ser dono do seu próprio nariz, e acha que isso é bobagem. Esse negócio de igreja é bobagem. Estes são candidatos ao inferno, e lá ele vai lembrar: bem que me falaram lá, mas o que é? Certo dia alguém disse o seguinte, que camarada, é uma historinha muito engraçada, mas é meio perigosa. Camarada queria seguir o evangelho, mas não, rapaz, não gosta de evangelho nada. Você pode fazer o que quiser aqui no mundo, aqui, rapaz, isso é bobagem, não tem nada disso, rapaz. E ele falou: é verdade, então fui. Aí quem falou para ele foi o diabo, falou assim: não, que nada, rapaz, esse negócio lá em cima todo mundo está no mesmo lugar, tal. Aí quando chegou lá, ele morreu. Quando chegou lá em cima, estava lá duas portas. Lá estava o pessoal em adoração, e lá de cá tinha um fogo ardendo, fogo queimando tudo que caía dentro. Aí o camarada falou: não, mas me falaram lá embaixo que não precisava se envolver com nada, porque aqui o lugar seria agradável. Falei: lá nós estávamos em campanha. Nós estávamos fazendo campanha. Você acreditou, o problema é seu. Não parece que tem sentido? Campanha política. Saúde, educação e segurança. E você? Saúde, educação e segurança. Fala as coisas que não vou poder cumprir, porque campanha é assim mesmo. Campanha é isto. Jesus veio trazer salvação. Quem aceita o Senhor vai para a vida eterna. Entra, bendito meu Pai, porque está preparado para você. Portanto, hoje a salvação está de graça, mas é preciso que a pessoa seja comprometida com o Senhor, tenha uma vida ligada intimamente ao Senhor. Depende dessa atitude. Portanto, vamos agora ver o texto para você poder entender a palavra. Eu tenho ainda 14 minutos, não vai dar, mas eu posso parar. A preparação. Se você ler em casa cuidadosamente, do capítulo 1 até o capítulo 5, verso 15, não precisa abrir agora, só para você em casa quiser ler, aqui está a preparação. Vai até este ponto aí. Josué então é chamado por Deus. Ele ouve qual seria a sua missão. E aí está de versículo 1 a versículo 9. Olha agora, vamos ler isso aí cuidadosamente agora. Cabeça para baixo, olho na Bíblia. Aqui é uma missão. Olha na Bíblia, todos devem ter a Bíblia na mão. Você pode até marcar com a caneta 1 até versículo 9. Ele dá para ele a missão. Quem está com sono, diga amém. Graças a Deus. Qual foi a missão? Diz ele assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Deus conversando com Josué. Ouça bem, Deus falando com Josué o que tinha acontecido. Moisés morreu e agora vamos olhar assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora
A missão: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Promessa: todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu dou a vocês, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será vosso limite. Versículo 5, olha que coisa fantástica. A missão: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, porque como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus falando com Josué. Verso 6: sê forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos seus pais. Versículo 7: tão somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, ele está honrando a Moisés, está vendo assim? Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Segredo que ele disse para ele: você precisa manter o povo arregimentado. Olha para a Bíblia, diz assim, verso 8: não cesse de falar. Aqui está a saúde do povo, está vendo? A saúde está aqui. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Ele termina no verso 9 dizendo: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Então agora ele tem de Deus a missão e também o comprometimento de Deus daquilo que ele iria fazer com ele, ou cuidar, fazer a vontade de Deus. Aqui nós temos então a nossa lição: ninguém te poderá resistir. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus, não podemos parar de ouvir. Muitas pessoas têm fracassado na sua vida espiritual porque não têm ouvido a voz de Deus. Quando lê as escrituras, lê, mas não presta atenção no que está lendo, e às vezes Deus quer dar uma palavra, quer falar, mas a pessoa não quer ouvir. Então o segredo é você ouvir. E quando falo ouvir, não é só a pregação, é quando você lê e Deus fala com você e Ele te encaminha para dentro da palavra. Ele te orienta, Ele te dá o caminho, Ele te dá o seu GPS para você andar dentro deste mundo como uma pessoa cristã. Então é preciso que a gente tenha esta noção que Deus faz com ele, fez com ele, ninguém te poderá. Então nossa vida é assim, irmão. Eu não posso deixar de ouvir a voz de Deus, e às vezes Ele fala coisas que a gente não quer fazer. Outro aspecto agora no capítulo de número, mesmo capítulo, verso 10 a verso 15. Preparação para atravessar o Jordão. A garganta está meio queimada, mas não sou cantor, está tudo bem. Preparação para atravessar o Jordão. Então Josué dá para eles mandamentos de como se preparar. Então nós vemos aqui o líder preparando o seu exército. Ouça bem agora, verso 10
a verso 15. Aqui está, de 10 a 15, diz assim: então deu ordem Josué. A pergunta é: de quem que ele recebeu ordem? Hein? De quem Josué recebeu ordem? A missão. Mas ele não podia fazer se ele não entrasse dentro do povo e dizer: é assim que vai funcionar. E ele, cada um vai fazer isto. Ninguém anda desordenado. 10 a 15, então vamos ver. O que ele diz? Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordena ao povo, dizendo: vocês devem prover de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, tribo de Ruben, aos Gaditas, tribo de Gade, e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos de que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desde o lado do Jordão, porém vós todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudarei. Então eles tinham, a herança deles era ali, mas eles precisavam entrar e ir junto com eles para protegê-los até eles adquirirem a sua terra. Versículo 15: até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como vos outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, desde ao lado do Jordão, para o nascente do sol. Então aqui ele tinha. Agora o que ele fez? Arregimentou o povo para que eles se preparassem para atravessar o obstáculo maior que era o Jordão. Ninguém vence se não se preparar. Diga para o irmão: ninguém, mais uma vez, ninguém vence se não se preparar. Estava lendo uma notícia anteontem no jornal, de muitos brasileiros que foram para Portugal e agora estão sendo mandados de volta. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma qualificação profissional. E não pensa você que lá em Portugal você vai lá pensar que nego vai te dar comida, vai te dar nada. E se você não tiver uma profissão, você é bem-vindo a voltar para casa. E eles ainda estão dando dinheiro para pagar a passagem de volta. Ninguém vence se não se preparar. Sua vida espiritual é o investimento que você tem que fazer diariamente. Ouça bem, vida espiritual é o investimento diário. Jovem, não é só bater a bateria, né? Você está se preparando para quê? Vem cá, deixa eu ver. Está parecendo um padrezinho assim. Olha o tamanho da criança. Quantos anos? 20. 20 anos. O que você está fazendo? Faculdade de Música, licenciatura. Licenciatura de Música. Amanhã quando você vê, obrigado. Amanhã quando você vê ele na frente de uma orquestra, não é à toa. Tem que estudar. Tem um irmão aqui nosso, um casal aqui, tem uma filha só. A menina fez faculdade para uma porção de lugar, passou em tudo. Agora está escolhendo a quem ela quer. Passou para todas, em cima. Militar, para onde ela entrou, passou. E agora está escolhendo qual é que eu vou ficar. Mas você pensa que ela ficou em casa dormindo, ficava assim, mano, no videogame?
Fica no videogame, celular. Meia dúzia de bobão fica só assim. Não reclame da vida se você não se preparar. Eu sou motorista de caminhão profissional. Carreta, você sabe entrar de marcha ré com aquelas carretas? Eu sei fazer isso. Trabalhei com isso. Se amanhã eu precisar, meu filho, fala para a mulher, fica aí que eu vou cair na estrada. E agora é uma beleza, os carros com ar-condicionado, aquela direção você faz assim, na época era, agora não. Eu aprendi a trabalhar. Eu sei trabalhar. Quem não se prepara, repita comigo mais uma vez, ninguém vence se não se preparar. Este é o segredo em todos os aspectos. Vida espiritual não cai do céu. Deus te ajuda, mas você tem a sua parte a fazer. Agora nós vamos ver, para terminar, 16 a 18, para nós completarmos esta manhã. Verso 16 a 18. Preparação que Deus dá. Josué recebe agora estímulo. O que Josué, depois que o Senhor fez a promessa lá, falou com ele que ele ia fazer isso, ser forte, arregimenta o povo, e agora chega no verso 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenares faremos, e onde quer que nos enviares iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com ele. Eles fizeram aqui uma exigência, né, irmão? E aqui nós temos uma palavra final muito perigosa, porque às vezes pessoas querem ficar no meio pensando que vai funcionar assim. Todo homem, ouça bem isso aí, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Ser forte e corajoso, até para eliminar alguns do meio que atrapalha. Isso é muito sério. Sua palavra, Deus disse: eu vou andar com você. Por onde você andar, eu vou andar com você. Onde você pisar, eu estou com você. O inimigo que você vai enfrentar, sou eu que estou enfrentando. Então somente você vai obedecer. A disciplina rigorosa era imposta em momentos de infidelidade. Havia uma disciplina se a pessoa agisse com infidelidade. Exigia lealdade. Era exigida deles lealdade absoluta. Por quê? Porque eles não podiam vencer o inimigo se não houvesse lealdade. Comprometimento, talvez seja a palavra melhor. Portanto, queridos irmãos, este livro vai nos dar uma lição enorme. Nós estamos começando hoje aqui. Temos muita coisa para frente e nós vamos aprender cada dia uma lição para a nossa vida pessoal. Eu deixo uma palavra para você nesta manhã. A nossa vida espiritual, ouça bem, eu vou terminar com isso. A nossa vida espiritual exige disciplina. Espírito Santo, tem gente que está. A vida espiritual exige disciplina. Se nós não colocarmos disciplina na nossa vida, nós seremos uma mentira. Não seremos o servo que Ele espera. Disciplina é a base. Eu preciso me disciplinar. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas não faço. Por quê? Porque a minha vida está disciplinada
para servir a Deus. Às vezes eu viajo, como eu vou fazer por esses dias. Eu viajo, mas sou escravo. Fico lá assim, nessa hora, o pastor está subindo no púlpito, essa hora ele está pregando, essa hora estão cantando, eu fico lá dirigindo o culto, na minha cabeça. Eu não consigo descansar por onde eu ando. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho que ter uma disciplina. Não, hoje, agora estou de folga. Não, pastor, agora saiu. Não, agora vamos. Pastor não tem folga. Crente não tem folga. E você sabe que o nosso grande perigo é quando você está em folga, né? Quando você está... O problema de Davi foi esse, que ele estava lá. Davi estava assim, ó. Cuidado com esses momentos. Esses momentos são traiçoeiros. Mantenha a sua vida disciplinada aos pés do Senhor. Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos concluindo esta reunião. E eu quero deixar, Senhor, teu rebanho ir para casa com esse pensamento hoje. Pensando como está a sua disciplina espiritual, suas leituras, seus momentos devocionais, aquilo que está ouvindo no rádio, aquilo que está vendo na internet, aquilo que está vendo no celular. Senhor, que possamos ter uma vida disciplinada e saber de uma coisa, que nós não somos deste mundo. Nós não somos criados para viver aqui e depois ser perdido na eternidade. Não, nós estamos sendo preparados para um dia entrar na tua glória, desfrutar da vida eterna, viver por toda a eternidade na presença do Senhor. E eu creio, Pai, que a ajuda do Senhor tem sido muito grande para com cada um de nós. Dá-nos sede pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, essa disciplina de ter sede por aquilo que é certo, por aquilo que é correto. E eu oro e abençoo a cada pessoa que veio aqui esta manhã, com eles a sua família, seu lar, sua casa. Vou repetir a palavra que o Senhor deu para Josué. Senhor, que cada pessoa que sair deste lugar, lugar em que botar a planta do pé, tu possa abençoá-los. Onde pisar amanhã e depois, que a boa mão do Senhor esteja com eles ali, ajudando a enfrentar os inimigos e vencê-los, porque esta é a promessa do Senhor aos vencedores. Leva-nos em paz, conduza-nos debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe rico e abundantemente. Abençoe.